gente pergunta, o que acha do Amoedo se desfiliando do próprio partido? Precisa ver de perto, né? Segundo ele, seria uma... É porque ele declarou apoio no Lula, né? Bom, o pessoal está certo, né? Um partido novo com essa ideologia que eles têm não deveria declarar apoio no Lula, de jeito nenhum. Mas aí onde é que fica a manobra política do cidadão, né? O caso do Amoedo mostra que todo esse apoio ao Lula, na verdade, é uma tentativa do pessoal de caiar o muro sujo deles, né? O muro estava ali super sujo, preto, todo mofado e tal. O cidadão pegou uma lata de tinta e escreveu Lula bem grande para disfarçar a situação do muro. Isso aí vale para todo mundo que apoiou o Lula, inclusive o Alckmin, que, segundo algumas almas assim muito caridosas, é uma pessoa que se redimiu de tudo que ele fez no Brasil até hoje. Bem, aí a gente tem a pergunta da Elocutrices Facundia, que pergunta o seguinte: gente, na esquerda se vê o fascista como um indivíduo louco ou mau caráter. Fascismo é questão de psicologia ou de política? Bom, aí é que tá, né? Todas as figuras sociais, elas têm que ter uma psicologia de acordo, né? A psicologia tradicional do fascista não é de louco. É de uma pessoa, do fascista de verdade, é de uma pessoa muito brutal, né? Quer dizer, uma pessoa que, pela sua psicologia, ele está disposto a usar a violência contra a maioria da população, os trabalhadores, sem pestanejar, né? Agora, a psicologia, embora ela exista e ela ajude a compreender alguma coisa, ela não é determinante. O determinante é a luta política. Por exemplo, a classe média, né, que é essa classe pacata, né, é o cidadão que arruma um emprego chato, porque vai garantir para ele uma certa estabilidade na vida. Isso já está desaparecendo completamente da sociedade, mas ele tem aquele emprego monótono, né? Aí ele casa, ele tem filhos, ele é um cidadão pacato, simples, em geral pacífico, né? É a classe média da maioria dos países. Quando a situação fica difícil, essa classe média, ela enlouquece, literalmente. E aí você vê aparecer aí uns verdadeiros leões de arrabalde, né? Leões de bairro. É o que aconteceu na Alemanha. Trotsky descreve essa situação de uma maneira muito colorida, que é o seguinte, ele fala assim, o imperialismo, né, enlouquece a classe média e depois joga essa classe média completamente enlouquecida contra os trabalhadores. Agora, veja bem, qual é a psicologia dessa classe média? Porque o cidadão era esse cidadão pacato, né? De repente, ele, atormentado, né, pela crise social e política, apertado pelo imperialismo, ele vira assim um leão de bairro. Ele quer matar todo mundo, ele quer botar todo mundo na cadeia, ele quer assassinar as pessoas na rua. De repente ele acha que os judeus são responsáveis pela desgraça da sociedade toda. Ele começa a ficar um ser delirante. Então, qual é a psicologia? A psicologia dele, no final das contas, acaba sendo determinada pela crise social, né? O trabalhador também. O trabalhador também é pacato, né? Ele é como uma pessoa de classe média em geral, só que mais pobre, né, e menos iludida, porque ele não tem essas ilusões da classe média. Mas a hora que ele se junta aos outros trabalhadores e eles veem a possibilidade de conseguir alguma coisa, ele vira um ser revolucionário. Então, né,
A psicologia social, nós temos que deduzir, é determinada principalmente pela situação política, pela situação social, e não pela psicologia propriamente dita. Esse pessoal que está na rua aí, pedindo intervenção militar, o que a esquerda deveria pensar é o seguinte: o que é que leva, né, tanta gente, porque é muita gente, a essa manifestação de fúria que eles... Isso daí, de fato, estão sendo criadas aí as condições para a organização de um movimento fascista de verdade. Mas não é que o pessoal é louco, é que a sociedade está levando eles a isso. Eles não entenderam que o bolsonarismo é uma manifestação de revolta da classe média. Porque eles não conseguem ver revolta numa pessoa que é de direita. É um preconceito ideológico. O pessoal está revoltado. Porque se o pessoal tivesse satisfeito, eles não estavam fazendo o que eles estão fazendo. Não estavam pedindo golpe, não estavam batendo na porta do quartel, não estavam mandando mensagem para os alienígenas, não estavam se pendurando no caminhão no meio da estrada. É óbvio que o pessoal está desesperado, está revoltado, né? Então, um partido de esquerda deveria olhar e falar assim: por que essa gente está tão revoltada? Qual é a causa da revolta? Um erro que os partidos de esquerda cometeram na época do fascismo foi não procurar dar conta, né, da crise que a classe média estava vivendo. Tanto na Alemanha como na Itália, os partidos de esquerda, eles ignoraram o problema e acabaram sendo esmagados pela horda de gente de classe média, pais de família e tudo mais, furiosos, que passaram por cima da classe operária. Eles precisariam ter visto isso, né? Eles não compreenderam que o imperialismo, o grande capital, leva a sociedade toda à loucura. Então, por exemplo, se nós analisarmos, né, o que Trotsky falou sobre os fascistas nessa época, nós vamos ver que ele tem uma preocupação com a classe média. No programa de transição, ele fala: é preciso, né, ter um plano de financiamento para as pequenas propriedades. Por que ele pensa nisso? Se ele é um líder operário. Porque a classe operária precisa conquistar uma parte da classe média para fazer a revolução. Agora, a esquerda brasileira não pensa assim. A esquerda brasileira, ela olha e fala assim: essa classe média enlouquecida são os doidos varridos, gado, papapá.